Oi, 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 gente, tudo bem? Vamos falar dos traumas que você viveu, está aí no seu subconsciente, de forma prática. Vamos falar? Eu vou falar o que aconteceu comigo esse fim de semana. Vou contar uma experiência. Possa ser que eu misture aqui, mas tudo tem muito a ver. Eu quero que você fique nesse vídeo até o final e preste atenção, para você ver como as coisas elas se repetem. E mesmo que você já tenha olhado, se você não olhou do jeito correto, elas voltam para te fazer entender e onde você deve focar para melhorar aquilo, para dar aquela, diga assim, dar aquela guinada na tua vida, tá? Eu vou falar de mim, mas tenho certeza que se você chegou até aqui, não foi em vão. Você também precisa ouvir o que eu vou te dizer aqui. Então já fica aqui, curte, comenta, compartilha, porque eu quero que você, assim como eu, entenda que a vida é linda quando a gente entende que mesmo as coisas ruins são lições e não que chamam aí karmas. Então você aprende sim, e são necessários. Hoje eu estava ouvindo um podcast e é um podcast mais harmônico, né? E eles estavam falando de uma entidade, né? Aquela entidade estava falando ali, melhor dizendo, e ela dizia que se você está doente é porque você precisa passar por isso. Você fez algo que trouxe isso para você. E logo lembro de mim, há um ano atrás, não sei se estava dando para ver, e tá dando até para ver, tá vendo? Eu sempre tive muito cabelo. Só que eu entrei naquela coisa do financeiro, de querer ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Só que assim, eu usei o lado, como se diz aí, né, aquela coisa de desbravar, tá? Aí, Nilda, você tinha necessidade? Não, mas eu queria desbravar, eu queria ganhar dinheiro, eu queria provar, não pra mim, mas pros outros, que eu poderia, sim, ganhar dinheiro. Tá? Então, foi queda de cabelo, estresse, dores no corpo, sim. Mas o vídeo não é sobre isso, é só pra você entender que, assim, tudo o que acontece com a gente, seja aquele bom dia que o vizinho não te respondeu, é pra você aprender alguma coisa, acredite. Eu vou contar de uma experiência, eu já fiz um vídeo para o canal, vou falar aqui agora, uma sessão de Kundalini que eu tive esse fim de semana. Já é a minha segunda sessão, eu não falhei delas aqui, então eu vou alongar um pouco o vídeo, porque eu vou contar um pouquinho da minha primeira sessão. Agora, se você quer saber tudinho, vai lá no outro canal ver. Né? Eu fiz a primeira sessão, então foi uma descoberta, e agora nessa foi uma outra descoberta. Essa segunda sessão me trouxe, como sempre, meus sonhos são muito revelador, me traz muita experiência, muita vivência de vida passadas, e que eu preciso aprender, eu entendo muito os meus sonhos, então eu consigo interpretar com muita facilidade. E essa sessão de Kundalini, agora, que foi sábado, hoje é segunda, né, eu tô fazendo esse vídeo agora, eu vou postar ele daqui a pouco, ela me trouxe em um sonho, algo que aconteceu na minha vida. Eu tinha mais ou menos por volta de 18, 19 anos, hoje eu já passei dos 40, tá? Então isso já tem mais ou menos uns 20, 21, 22 anos. E me trouxe isso bem vívido, tá? Eu tenho viagens astrais, assim, quem não sabe o que é viagem astral, é aquele sonho que você sonha e você parece que estava ali dentro, tá? Você desmembra do seu corpo, você vive aquele sonho. Meus sonhos são isso, tá? Eu vivo o meu sonho. E aí, nesse sonho, eu voltei nisso que me aconteceu, tá? Que foi, eu morava com parentes, tá? E ali naquela casa era uma vivência bem confusa, tá? Entre marido e mulher, e eu já era uma adolescente, como eu já disse, eu já tinha entre 18 e 19 anos, uma adulta, né? E o marido dessa minha parente começou a se insinuar. Claro, além de ser bem mais velho que eu, tem idade, porque é um ser que ainda vive, né? Eu falo assim porque quando eu penso nele, é alguém que já dissipou, tá? Energeticamente falando, tá? Ele vive aqui, tá vivo, mas pra mim é alguém que já dissipou. E eu meio que ignoro aquele ser, e eu comecei a arrumar jeito pra sair daquele local, pedir ajuda. Eu fui pedindo ajuda até que achei alguém que resolveu me ajudar. Então fui pegando minhas coisas, deixando em casa de amigos, até que eu consegui sair dali.
tá? Antes de eu sair dali, aconteceu cenas assim que eu, só pela glória do Senhor, não sou crente, mas eu posso falar, posso? Não é só pra crente a glória do Senhor, né? Ele ficava eu tinha que sair correndo do cara, ia me pegar na escola, me abraçando, ai, tava uma agonia daquilo, tava dormindo, gente, de verdade, com um cortador, a faca embaixo do meu travesseiro, o cara me perseguia, me olhava na hora que eu tava trocando de roupa, me olhava na hora que eu tava tomando banho, e eu sabia, tá? Só que eu não tinha outro jeito, eu não tinha pra onde ir, então eu falava aquilo pra ele, falava, me deixa, me deixa, me deixa. E essa minha parente, claro, né, ela não queria separar do marido dela, e eu não fui a única não, tá? Eu já ouvi outros históricos de parentes que foram morar lá e aconteceu isso, tá? E hoje evitam de ir lá. Ele não fez isso só comigo. Só que no meu caso veio à tona porque eu morava ali dentro. Ele fazia o quê? Ele botava as crianças, dava dinheirinho para as crianças comprar doces, as crianças chegavam e ele estava me observando. Assim que eu saía, as crianças abriram a boca, eram crianças hoje já adultas, tá? Só que nunca ouviram o meu ponto de vista nisso, nunca me perguntaram como que foi isso. A família fez questão de achar que eu tava louca, criou uma história muito doida para se defender, ela criou, começou em casa de amiga minha, contar história nada a ver. Graças a Deus, as minhas amigas e as mães das minhas amigas e os pais me conheciam super bem, me defenderam. Em um dia ela tirou um dia para ir na casa dessa minha amiga, e uma dessas, ela foi em casa de 3 amigas, uma das, eu estava no local, então eu vi tudo que ela falou de mim. Não foi ninguém que me falou, não. Depois eu fui só confirmando que as outras amigas começaram a me ligar, falou, olha, chamavam ela de doidinha, na época minhas amigas, né, ela era bem doida. Ai, tua irmã doidinha teve aqui, não sei o que, contou isso, não sei o que, contou as histórias nada a ver, não sei o que. E nessa casa sempre foi os estranhos que sempre me defendeu, minha família nunca esteve do meu lado e nunca estará, né, eles têm essa coisa, né, essa despeita comigo, e agora, principalmente, eu percebo isso, né, mantém a distância diretamente. Meu filho bateu a porta. Então, é algo assim, essa sessão de Kundalini trouxe isso, tá? Se vocês quiserem que eu aprofunde mais nisso, comenta aí que eu aprofundo essa história. Essa sessão de Kundalini trouxe essa lembrança, né? Então a gente percebe que é algo que já foi trabalhado, mas não foi trabalhado como deveria ser dentro da terapia, e a sessão de Kundalini é para limpar, né, memórias, traumas emocionais, memórias emocionais, trauma, e essa sessão de Kundalini me trouxe isso, essa agora, né? Me trouxe isso com muita força, o sonho veio bem forte, né, essa memória veio bem forte, né, para ser trabalhada, que tem ainda resíduo, né, que por mais que você tenha trabalhado sempre, fica, é sempre bom voltar, e eu sinto que eu devo voltar, tanto que hoje eu já mandei até uma mensagem para minha mentora sobre isso, né, que é algo que eu acho que, mas você vai mexer, gente, se a história volta, é porque ela precisa ser trabalhada. Toda vez que você vê que a história voltou, se você ainda não tem conhecimento para isso, tá? As histórias voltam, porque a necessidade é ser trabalhado. Por isso que eu te chamo direto para vir conhecer o meu acompanhamento, que eu trabalho exatamente na raiz da tua história. Então, não é que você tá superado, não. Só que eu sei. É interessante quando você trabalha e volta qualquer coisa assim, você sabe, ok, foi trabalhado, mas ainda precisa rever. É tanto que eu falo que a terapia é para sempre, gente. Não é fazer uma sessão de terapia, igual eu vejo colegas aí oferecendo uma sessão e sai contando, putz, não, terapia é para sempre. Se o mundo bem soubesse, todo mundo precisa de terapia. Então, essa sessão de Kundalini, né, fez eu entender isso, né, fez eu entender que assim, coisas a voltar a ser revista, né, e nessa época que aconteceu isso, me mexeu muito, né, porque, né, por mais que você saiba que a tua família nunca foram os melhores para ti, né, quando você se vê que todo mundo preferiu acreditar no manipulador mentiroso, escrupuloso, tá? Porque comigo ele falava uma coisa, e quando as pessoas... Não, eu não fiz isso, ele fez questão, sabe? E não fui eu que contei, gente. Não fui eu. Foi outras pessoas. Eu lembro de amigos, né? E eu, inocente, eu tinha amigos na escola, falava, tu toma cuidado com essa pessoa. Você deixa ele fazer isso, você vai ver. E eu, inocente, achando que era só cuidado,
né? Porque, eu cresci com ele, vovona, eu. E a única pessoa que eu lembro, né, de toda a minha família que até hoje eu falei sobre esse assunto, eu falar, tá? Eles todos sabem, mas ninguém comenta. Todos eles sabem, ninguém fala nada. A única pessoa que até hoje eu abri minha boca e comentei sobre isso foi com a minha mãe, que ficou neutra ali, ficou entre como é que fala? Entre o muro, sabe? Assim, em cima do muro, sabe? E aí ela já estava meio adoentada, né? Pra quem não sabe, minha mãe já se foi faz um tempo, né? Ela pediu pra eu perdoar, né? Eu falei, é algo que dói muito, porque ninguém nunca me perguntou. Todo mundo me critica, mas ninguém nunca me perguntou também. Nunca falei, eu nunca, gente. Nunca falei pra ninguém, só que as pessoas comentam e ninguém nunca me perguntou como foi a real história. E ela falou, perdoa. E Mas foi uma coisa que ela me pediu, né? Eu tenho algo a te pedir. Antes de eu ir, eu quero que você volte a frequentar a casa. Eu tenho certeza que hoje, esteja ela onde estiver, ela sabe. Hoje eu parei de frequentar a casa, claro, eu também estou na Europa, mas por causa dela eu voltei a frequentar a casa, mas tem mais ou menos uns 3 anos que eu decidi não frequentar mais a casa, porque essa minha parente claramente não gosta de mim, tá? E a vida vai te colocando isso. Tem uns, eles nenhum gostam, mas tem uns que é pior, sabe? A vida vai colocando isso pra você entender, sabe? Quando mais adolescente, assim, por volta dos meus 12 anos, essa minha parente escrevia cartas, né, pra minha mãe não sabia ler, e minha irmã lia essas cartas. Eu relia essas cartas ficavam escondidas ali embaixo do colchão, ia lá e relia. Então era carta assim, me detonando. Me detonando, me detonando, me detonando, me detonando. Na época assim, eu ficava, o que eu fiz pra ela, né? E era uma pessoa que eu gostava muito. Aliás, eu gosto muito dessa pessoa. Então, eu imaginei um tempo atrás, eu falei, se eu ajudar financeiramente, quem sabe eu conquisto o amor, até entendendo na terapia que a pior coisa que se faz é até agressivo, né? E é tão real que depois que eu comecei a ajudar essa pessoa financeiramente, a coisa só piorou. E aí, há 3 anos atrás, quando eu fui fazer férias no Brasil, um sobrinho meu me mostrou uns áudios que ela fazia sobre mim. Ela começava umas coisas comigo e ela tirava a interpretação nada a ver, mandava um áudio para uma outra irmã. Aí eu recebia áudio de outra irmã, de uma terceira, que passava para essa, que mandava aqui para mim. Eu falava, mas eu não falei isso, quem tirou isso? De onde que tiraram isso? E aí até onde eu descobri que era essa minha parente. É muito triste falar isso hoje aqui, né? Não quero que ninguém tenha dó de mim, porque eu já tirei isso de letra, né? De verdade, eu respeito eles, cada um do jeito que são, e a vida foi me mostrando que minha família sou eu, meus filhos e meu marido, eles são os meus parentes, eu respeito a decisão deles de não gostar de mim, tá tudo bem nunca gostar, né? Eu sinto muito, né? Porque eu queria estar muito próximo a eles, eu queria estar muito perto deles, hoje dividindo um pouco do meu conhecimento, que seria maravilhoso, mas eles fazem questão de não querer isso. E é tão incrível, gente. Eu escuto, ultimamente tá vindo muitos vídeos sobre isso, falando sobre isso, né? Quando você dá um passo à frente, tem aqueles que não querem estar no comodismo, eles dão 2, 3 passos para trás. É exatamente isso que eu senti, né? Eu fiquei 3 meses no Brasil e eu senti isso muito forte desses meus parentes, né? Não de pessoas que eu estava ali, né? Eu tenho uma casa ali e eu percebi, parece que eu sou um choque na vida deles. Então, a gente vê dentro do autoconhecimento, mas quando você vive na pele, ai, eu só saí, que linda. Quando você vive na pele, é diferente, né? Dói, né? Porque você não quer entender, você quer se aproximar, você quer falar que a vida é muito mais do que o que eles têm, né? Do que eles acham que é, e eles meio que se repelem. E aí, tudo isso, sabe, foi me trazendo compreensão e me trazendo entendimento que eu tenho de respeitar a posição deles e tá tudo bem, tá bom? Mas é sobre isso o vídeo de hoje, eu espero que tenha virado chavinhas aí na vida de vocês. É um vídeo assim mais de desabafo e autoconhecimento, mas para te dizer que se você tá aí do outro lado e tá passando por experiência, por coisas que você não consegue entender, por um despertar,
que te deixa triste, te deixa cansada, te tira o teu sono e você tá sem saída, né? Eu já te convido realmente a vir conhecer o outro lado da coisa, a fazer um acompanhamento básico, tá? Eu dou mentoria também, mas do básico, sabe? Para fazer você entender primeiro a raiz, sabe? E quando eu falo a raiz da coisa, eu sempre costumo falar para quem chega aqui, a gente tem uma semente para botar ela embaixo da terra para ela crescer, a gente precisa limpar aquele local, adubar para aquela planta crescer bonita e dar frutos. Então, mais ou menos isso é a vida da gente. Se você tá aí com uma vida que não tá dando frutos, que não estão te trazendo resultado, de repente você precisa rever suas raízes. Então, eu tô falando aqui de alguém que foi aquela improvável, né? E hoje sou uma pessoa próspera, sou consciente, tenho uma família maravilhosa, né? Deu aquela parada que eu fico pensando, é muito mais que maravilhosa, sabe? Eu tenho uma família que eu sonhei, que eu pedi a Deus, e é tão real, né? Eu lembro quando eu tinha mais ou menos assim, uns 13 anos, eu falava, eu quero ter 2 filhos, um menino e uma menina. Eu criei até um nome, era Caio e Carla, não são assim, né? Hoje é a Isabelle e o Lucas. É isso. Quando eu olho para eles, eu vejo que foi muito mais que um presente de Deus em minha vida. Tá bom? Então é sobre isso. Até o próximo e gratidão por ficar até aqui.